O presidente Lula vai decidir se aciona ou não o Supremo Tribunal Federal para contestar aquela decisão que trouxemos aqui para você do Congresso Nacional, que derruba o decreto do governo que aumentava o imposto sobre as operações financeiras, o IOF. Bora para Brasília, a gente está acompanhando isso desde segunda-feira junto com a Ruth Moraes, do Portal R7, que agora traz os detalhes para saber se nós temos alguma movimentação que é concreta sobre o acionamento da Justiça. Obviamente ali o objetivo era causar menos dor de cabeça, né, Ruth? Mas depois dessa decisão tomada ali pelos deputados e a discussão em todo o Congresso, vai ser difícil tentar reverter e possivelmente bater lá na porta do STF. Pois é, Algarte, boa noite para você e para todos que nos acompanham. O governo do presidente Lula pretende acionar o Supremo Tribunal Federal nos próximos dias para contestar a decisão do Congresso Nacional que derrubou esses decretos federais que aumentavam algumas alíquotas do IOF. Essa foi uma decisão, de acordo com a nossa apuração, diretamente do presidente Lula. Apesar disso, o PSOL já judicializou a questão, acionando o Supremo nesta tarde, pedindo uma medida cautelar contra a derrubada desses decretos. Para a gente lembrar, na quarta-feira, o Congresso Nacional derrubou essas normas que foram pensadas pelo governo federal para ampliar a arrecadação e cumprir a meta fiscal de 2025. Mas o Congresso Nacional considera que a política de arrecadação do Poder Executivo não pode se basear apenas no aumento de impostos aqui para ampliar essa arrecadação. Além disso, o Congresso Nacional considera que o IOF não pode servir para fins arrecadatórios, sendo apenas um imposto para controle de política econômica. Já o governo considera que é uma prerrogativa do presidente da República modificar as alíquotas do IOF. Na ação do PSOL, por exemplo, o partido sustenta que a Constituição permite o aumento do IOF por meio de um decreto para cumprir objetivos de política monetária fiscal. O partido alega ainda que o próprio STF já reafirmou a constitucionalidade da mudança no imposto, mesmo quando há o fim arrecadatório, como no caso feito pelo governo federal. O PSOL ainda disse que a derrubada do decreto gera instabilidade na arrecadação pública e pediu para que a ação seja distribuída para a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, porque ele já relata uma outra ação aqui que foi feita pelo Partido Liberal na Suprema Corte, que pedia a derrubada desse decreto. Mas eles dizem que o assunto ali é correlacionado porque também trata do mesmo decreto do IOF. Já a oposição, que capitaneou essa derrubada no Congresso Nacional, afirmou em nota que a judicialização do caso é um ataque soberano aqui à soberania do parlamento e que não há qualquer inconstitucionalidade na decisão do Congresso Nacional. Algarte. Ruth, agora a gente fala do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que abriu um prazo para a acusação e também as defesas agora apresentem as alegações finais envolvendo aquele caso do núcleo principal de uma tentativa de golpe de Estado depois das eleições presidenciais de 2022. Ruth, quando essas alegações finais elas devem ser feitas? A PGR também tem um prazo específico para poder fazer todo o seu processo, assim como os acusados, né? Exatamente, tem sim. Hoje o ministro Alexandre de Moraes encerrou a fase de instrução processual dessa ação sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Ele determinou a abertura das alegações finais, que é uma etapa em que as partes, portanto a acusação e as defesas, podem apresentar aqui as últimas considerações antes do julgamento final do caso. Com isso, agora a Procuradoria-Geral da República vai ter 15 dias para apresentar suas considerações finais. E nessa etapa, a PGR vai informar ao Supremo se quer a condenação dos 8 réus desse núcleo aqui chamado núcleo crucial ou se algum deles deve ser absolvido. Após isso, a defesa do delator e réu, Tenente Coronel Mauro Cid, também vai ter 15 dias aqui para entregar os seus argumentos e depois os 7 réus aqui do núcleo vão ter mais 15 dias. O prazo das alegações finais não deve ser interrompido durante o recesso do Poder Judiciário, isso porque um dos réus, que é o general Braga Neto, está preso preventivamente. Após todos esses prazos, Moraes vai preparar um relatório e aqui publicar o seu voto e pedir que esse caso seja pautado para julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Mas, para a gente lembrar, quem define essa data é o presidente da primeira turma, que é o ministro Cristiano Zanin. De acordo com a apuração aqui do Portal R7, a expectativa é de que o processo sobre o Núcleo 1 seja finalizado, portanto, que o julgamento aconteça até outubro deste ano. Para a gente finalizar,
Todos esses réus foram denunciados por 5 crimes, sendo organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado por violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado. Volto com você, Algarte. Ruth, obrigado pelas informações, bom trabalho por aí, boa apuração. Como eu sempre digo, qualquer outra informação específica é só nos acionar que a gente conecta automaticamente com você aí direto do Portal R7. Bom trabalho, bom final de semana, até mais.